Em nossa jornada espiritual, muitas vezes, nós somos chamados a seguir um caminho que transcende o entendimento comum e nos desafia a olhar além do visível. Mas, sinceramente, o que significa seguir alguém espiritualmente falando? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, sejam muito bem-vindas, minhas amigas. Retornamos aqui ao nosso estudo semanal em torno da obra Caminho, Verdade e Vida. E hoje iniciaremos a observar a mensagem Segue-me Tu, uma reflexão psicografada por Francisco Cândido Xavier, autoria de Emmanuel. Uma mensagem que nos convida a considerar de maneira profunda o que significa aceitar o chamado para seguir o exemplo do meigo Rabi Galileu. Neste vídeo nós buscaremos desvendar a passagem evangélica a que Emmanuel tecerá os seus comentários, observando como isso não se aplica, ou pelo menos começando a observar como isso não se aplica apenas ao discipulato de outrora, mas a todos nós, em todos os tempos da humanidade. Como nós poderemos incorporar essa diretriz em nossa vida de relação? Quais são os verdadeiros desafios e as recompensas de verdadeiramente seguir a Jesus? Portanto, preparemos os nossos corações para uma jornada de redescoberta, uma jornada introspectiva, enquanto nós buscamos entender a essência do convite, segue-me tu, e como poderemos viver em consonância com esse chamamento profundo que o meigo Rabi Galileu, que o mestre Nazareno fez não apenas a Pedro, mas a todos os nossos corações. E como já é de costume, logicamente, sempre observando que Emmanuel ele vai comentar na sua grandeza um versículo esparso, nós gostamos de nos posicionar. Estamos no Evangelista João, capítulo 21, versículos 20, 21 e 22. Voltando-se, Pedro viu que os estava seguindo o discípulo que Jesus amava, o qual se recostara sobre o peito dele na ceia e dissera: Senhor, quem está te entregando? Ao ver isto, Pedro diz a Jesus: Senhor, e quanto a este? E o versículo que nos interessa e nos interessará para as próximas semanas. Jesus lhe diz: Se quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. E ponderemos. Essa passagem do evangelista João oferece um convite à reflexão sobre a dedicação pessoal e a jornada espiritual individual, livre das comparações com o caminho dos outros. A fala de Jesus é uma resposta a Pedro, que estava curioso com o destino do outro discípulo, o bem-amado, o muito amado, o filho do trovão, João. Jesus, com a sua resposta, ele destaca uma lição essencial sobre o foco que devemos ter na nossa própria jornada. Segue-me tu, ensinando-nos que o caminho espiritual ele acontece no coletivo, mas ele é profundamente pessoal, ele é único. Cada um de nós deve concentrar-se em nossa própria evolução, em nossa própria missão e como com isso podemos ajudar, cooperar e amparar aqueles que estão ao nosso redor. Não podemos nos distrair com o papel ou o destino dos outros. É uma chamada para que possamos viver uma vida focada naquilo que é verdadeiramente importante.
nossa relação com o divino, aquilo que nós fomos chamados a realizar na Terra. Em um contexto mais amplo, a resposta de Jesus acaba tocando em uma tendência nossa muito comum, a comparação que nós fazemos da nossa vida com a vida dos outros. O jardim do outro está sempre mais verde. E em nosso desenvolvimento espiritual é muito fácil nós nos perdermos nessas comparações, nesses julgamentos, nessas preocupações com as estradas que os outros estão tomando. É até uma forma de fuga. Jesus nos lembra que cada estrada é única, que cada estrada é singular. As nossas energias precisam estar concentradas naquilo que nós podemos parcamente controlar e melhorar em nós mesmos, em vez de estarmos sempre preocupados com os outros. Essa menção de Jesus sobre a permanência de João até que eu venha, ela pode ser interpretada de diversas maneiras e nós estamos querendo aqui ditar cátedra sobre o assunto. Nós podemos aqui incluir a ideia de missões duradouras ou papéis que cada indivíduo desempenha ao longo da sua vida. Há uma sugestão que alguns poderão ter papéis mais prolongados, desafios contínuos que serão específicos para os seus planejamentos reencarnatórios. O ensinamento é reconhecer, aceitar o nosso papel, sem inveja, sem desejo concupiscente pelo papel do outro, a cada um segundo as suas obras. Segue-me tu é um convite para a ação. Não apenas um convite para caminharmos fisicamente atrás de Jesus, mas para seguirmos os seus ensinamentos, seguirmos o seu exemplo de compaixão, o seu exemplo de amor incondicional, o seu exemplo de justiça. É um segmento que nos pede, que nos mostra o quanto estar com Jesus requer uma dedicação constante e uma disposição para transformar cada aspecto das nossas vidas de acordo com os princípios elevados que buscamos esposar. Finalmente, nós podemos observar na passagem uma reflexão sobre como estamos aplicando os ensinamentos espirituais na nossa prática diária. Seguir Jesus não é apenas uma questão de fé teórica. Lembra? Quando Emmanuel nos fala na introdução dessa mesma obra, Jesus, o Evangelho, estamos aqui considerando a boa notícia divina em Jesus, na vida de Jesus, o Evangelho não pode mais ser um mero breviário para o genuflexório. Nós temos que abandonar a ideia do Jesus utópico. Jesus precisa estar cada vez mais presente nas nossas vidas. E isso envolve fazer escolhas constantes que refletem ou refletirão essa dedicação. Mesmo quando entendam, quase sempre, essas escolhas serão difíceis, porque estaremos nadando contra a chamada maré. Porque estaremos muitas vezes distraídos pelas ações e pelos destinos dos outros. É preciso o desafio próprio. É preciso o autoexame profundo sobre como estamos vivendo as nossas próprias vidas, construindo os nossos próprios caminhos, trilhando as nossas próprias estradas. E como podemos, dessa forma, melhorar a nossa dedicação, melhorar o nosso foco, evitando as distrações que vêm com as comparações malsãs, concentrando-nos na nossa transformação e no nosso crescimento com e em Jesus. Com essa mensagem, eu espero sinceramente que todos nós tenhamos nos lembrado da importância de concentrar o nosso foco na nossa jornada espiritual, evitando comparações, evitando distrações, agindo com dedicação, agindo com propósito, sempre inspirados pelos ensinamentos, pelos exemplos
e pela vida de Jesus. E se essa reflexão ressoou nos corações que nos acompanham, encorajando a aplicação desses valiosos princípios na própria vida, eu peço aqui que, se você ainda não é inscrito, possa se inscrever aqui no canal do NEP Honório Abreu, para não perder os nossos futuros estudos, que no que se refere à obra Caminho, Verdade e Vida, são sempre disponibilizados às quartas-feiras, às 6 horas da manhã. Estamos aqui construindo uma família, e uma família amplia-se através do compartilhamento, através do convite que nós realizamos para mais e mais corações se juntarem a ela. Nós agradecemos por todos que conosco seguem essa jornada do bem, seguem essa jornada do amor. Esperamos sinceramente que continuem a nos acompanhar, pois há ainda muito a se explorar, há ainda muito a se aprender. E nesse sentido, até a próxima.